Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou definir razão. Vamos considerar a seguinte situação. Em um determinado concurso, 1.500 candidatos disputam 500 vagas. Fazendo a comparação entre esses dois números através de uma divisão, teremos, olha aí, 1.500 dividido por 500, que é a mesma coisa que 1.500 sobre 500. Simplificando a fração por 500, eu tenho aí 3 sobre 1. 1.500 dividido por 500 é 3, e 500 dividido por 500 é igual a 1. Então, eu tornei a fração irredutível. O que significa isso? Que existem 3 candidatos para cada vaga, ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é 3 ou 3 para 1. E se eu fizer 500 dividido por 1.500, ou 500 sobre 1.500, tornando a fração irredutível, que é igual a 1/3, existe uma vaga para 3 candidatos, ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é 1/3, ou 1 para 3. A razão entre dois números é o quociente da divisão, ou seja, o resultado da divisão entre eles, entre esses dois números. Sendo A e B dois números racionais com A diferente de zero, denomina-se razão entre A e B ou razão de A para B, o quociente da fração A sobre B ou A dividido por B. A razão A sobre B ou A dividido por B pode ser lida de uma das seguintes maneiras: a razão de A para B, A está para B, A para B. Então eu tenho aí a razão sendo representada por uma fração, onde o meu numerador é o antecedente e o meu denominador é o consequente. E a divisão, a mesma coisa, A continua sendo antecedente e B continua sendo o consequente. Exemplos. Numa partida de basquetebol, JK fez 21 arremessos, acertando 14 deles. Nessas condições, determine a razão do número de acertos para o número total de arremessos de JK. Ou seja, então, se ele acertou 14 no total de 21, é 14 dividido por 21, que é igual a 14 sobre 21. Tornando a fração irredutível, o máximo divisor comum entre 14 e 21 é 7. 14 dividido por 7 dá 2 e 21 dividido por 7 dá 3. Sempre tem que tornar a fração irredutível, através do MDC do numerador com o denominador. Isso que significa que a razão é 2 para 3, ou seja, para cada 2 acertos, JK executou 3 arremessos. E determinar a razão entre o número de arremessos certos e o número de arremessos errados. Como eu tenho um total de 21 arremessos e um total de 14 acertos, então eu tenho 7 erros. O número de arremessos errados, ou seja, o número de arremessos certos dividido pelo número de arremessos errados é igual a 2 para 1, ou seja, para cada 2 arremessos certos, JK executou um arremesso errado. Determine a razão da área do primeiro retângulo para a área do segundo retângulo. Então eu tenho o primeiro retângulo medindo aí 2 metros por meio metro e o segundo retângulo 40 centímetros por 12,5 centímetros. Percebo que as unidades estão diferentes. Eu não posso determinar a razão com unidades diferentes. Então eu vou calcular a área de cada retângulo. A área do primeiro retângulo é 1 metro quadrado. Transformando metro quadrado para centímetro quadrado, é só multiplicar por 10.000, eu tenho aí 10.000 centímetros quadrados. A área do segundo retângulo é 500 centímetros quadrados, e a razão entre essas áreas é 10.000. A razão entre a área do primeiro para o segundo é 10.000 dividido por 500, que é igual a 20. 20 para 1, ou seja, a área do primeiro retângulo é 20 vezes maior que a área do segundo retângulo. Numa prova de matemática, a razão de um número de questões que JK acertou para o número total de questões foi de 9 para 10. Sabendo-se que a prova era composta de 20 questões, determine o número de acertos de JK. Chamando de x o número de questões certas e sendo a razão dos acertos para o total das questões, de 9 para 10, teremos x, ou seja, o número total de acertos dividido pelo número total de questões é igual a 9
sobre 10. Multiplicando cruzado, eu tenho aí, né, 10x é igual a 9 vezes 20. Resolvendo essa equação do primeiro grau, eu acho aí o valor de x que é igual a 18. Isso significa que JK acertou 18 questões num total de 20 questões. Descreva a forma de fração irredutível, as razões entre os números a seguir. 4/6, simplificando aí por 2, dá 2/3. 3,57, simplificando por 3,5 dá 1 sobre 2, que é igual a 0,5. 180, simplificando por 20, vai dar 5/4, que é igual a 1,25. 300 e 100, que é igual a 3. E 1 sobre 2 e 3/8. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simplificando 8/6 por 2, eu tenho 4/3. A razão entre a quantia que gasto e a quantia que recebo como salário mensal é 4/5. O que resta aplico na caderneta de poupança. Este mês recebi R$10.000. Determine a quantia que gasto mensalmente, ou seja, então eu tenho aí o que eu gasto dividido pelo que eu recebo é igual a 4/5. Multiplicando cruzado, eu tenho aí 5x igual a 4 vezes 10.000. Resolvendo a equação do primeiro grau, eu tenho o valor de x que é igual a 8.000. Ou seja, eu gasto R$8.000 do meu salário. A resposta é 8.000. E a quantia que aplico na poupança, é claro, né? Fazendo de maneira direta, seria 2.000, porque 10.000 menos 8 dá 2.000, é o que sobra. Mas vamos usar aí a razão, né? Então, meu salário inteiro menos 4/5 do que eu gasto, é o que eu sobra para aplicar na poupança, que é 1/5 de meu salário. Então, x sobre 10.000 é igual a 1/5. Multiplicando cruzado, 5x é igual a 1 vezes 10.000. Eu tenho aí o valor de x, né, que é igual a 2.000. Então, eu aplico R$2.000 na caderneta de poupança.